Eu acho que a missão da Terra Livre é comprovar a cada dia que o amor, a atenção, o cuidado e o carinho são decisivos no processo educacional de crianças e adolescentes. Então, elas se sentirem amadas, elas estarem felizes e num lugar seguro e amoroso faz toda a diferença para os valores que elas têm, para o caráter delas, para quem elas são. Ninguém é um ser, é um vir a ser, já são. Esse ser em plenitude, com esses ingredientes de amor e alegria, é a nossa missão. A essência do TL para mim é amor em movimento, é compaixão em ação. Você pediu alguma coisa, moço? E Papai Noel passou? Está entregue. A ONG Terra Livre nasce de dois lugares. Primeiro, de um incômodo. Por que eu tenho direito a dormir na minha cama quentinha, macia, confortável, com segurança, com proteção, ter um sono tranquilo? E essa menina aqui da minha idade que morava na marquise do meu prédio, debaixo da marquise do prédio, por que ela também não pode ter esse conforto, esse acolhimento? Então esse é um lugar de incômodo e eu acho que o incômodo leva à ação. O segundo lugar, que eu acho que dá nascimento ao Terra Livre, em 1997, é um lugar de meditação e quietude mesmo, de introspecção, de silenciar, de se interiorizar e acessar algo mais profundo. E isso aconteceu e foi um lugar de conexão que propiciou o nascimento, a manifestação da Terra Livre. E esse nascimento como um desejo mesmo de contribuir para o bem, para a paz e para o bem. Isso é bom? Isso é bom? Acho que é importante a gente lembrar assim, do poder de uma intenção pura, assim, de uma intenção que vem do coração e valorizar isso. O Terra Livre nasceu dessa intenção pura da MITS, que contagiou outras pessoas e essas pessoas contagiaram outras e outras. Como é bonito uma coisa que vem do coração ter crescido e ter durado tanto tempo e contagiado tantas pessoas de uma forma muito legal. A Terra Livre é importante na nossa região porque é uma organização que trabalha com crianças carentes. Então nós moramos numa região que necessita de tudo. Nós temos necessidade de escola, de creche e nós não temos. Então com a vinda da ONG Terra Livre para a nossa região, nós vamos ter creche, vamos ter aonde as mães vão deixar as crianças para trabalhar, e tirar a maioria das nossas crianças que vivem na rua sem ter auxílio dos órgãos competentes. – 25 anos de história para mim é uma confirmação de que vale a pena. Valeu a pena acreditar, valeu a pena tomar tantos nãos, valeu a pena abraçar os sims e fazer parcerias incríveis. Porque a gente não chegaria até aqui sozinho, né? Com uma meia dúzia de pessoas, como os cofundadores, né? Não se chegaria tão longe, né? É uma instituição pequena, porém longeva e consistente, com uma atividade muito consistente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você sabe contar até 10! Caralho! Hoje as principais atividades que a gente tem nos nossos programas são educação infantil para crianças de 3 a 6 anos de idade, em tempo integral, a educação complementar, que é no contraturno da escola, com as oficinas de capoeira, de leitura e escrita, o atendimento psicológico, as aulas de inglês são dadas por voluntários, também todos os dias, e a educação comunitária, que é o encontro, na verdade, de pais e responsáveis com a nossa equipe
entre psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, para debater temas visando que esses pais, esses responsáveis pelas crianças e adolescentes, estejam caminhando na mesma linha da instituição, no sentido de valores, estimular valores e virtudes e principalmente criando um ambiente pacífico, né? A gente fala muito de resolução pacífica de conflitos. Atualmente, o que eu tenho doado como voluntária é o meu tempo e a minha disposição para ajudar as crianças e os profissionais que trabalham no Terra Livre a meditarem, até um tempinho onde eles consigam acalmar as agitações, acalmar a mente e ajudar na concentração. Sentar um pouquinho junto e baixar a confusão e elas sentarem em roda e conseguirem meditar. Hoje a gente vai prestar atenção na nossa respiração. Prestar atenção no ar que entra. Isso não só ajuda para o momento, mas ajuda internamente a elas a conseguirem perceber que elas conseguem se acalmar, independente da confusão que esteja lá fora, independente dos problemas que elas estejam vivendo, do sofrimento que elas estejam passando. Elas próprias conseguem voltar a um centro de mais tranquilidade. E, por outro lado, também ajuda muito na questão da concentração. As crianças pequenininhas, por exemplo, de 5, 6 anos, depois quando elas forem para a escola e precisarem sentar e ouvir uma aula de matemática, e, né, se concentrar numa aula mais teórica, a concentração é fundamental. Então, elas aqui aprendendo a ficarem 5 minutinhos meditando, olhando para uma coisa bonita, prestando atenção na respiração, ajuda bastante. Nesses anos, em algum momento, por volta de 2007 ou 2008, a gente contabilizou mais de 30 mil crianças, adolescentes e jovens adultos que teriam passado pelos nossos programas humanitários de alguma maneira. Alguns apenas participando de uma palestra ou de um programa que estiveram com a gente uma vez na vida e outros com atividades mais frequentes. Foi bom chegar nessa quantidade, é como um trabalho mais horizontal, que atinge muitas pessoas, mas a gente também queria se aprofundar. Em 2009, quando a gente se estabeleceu em Aparecida de Goiânia, a gente passou a fazer um trabalho mais aprofundado com um número menor de crianças e adolescentes, o que tem sido muito especial desde então. Então a gente fica durante anos com as mesmas crianças que moram naquela região e vão no Terra Livre diariamente, a maioria delas. Então a gente consegue ver o acompanhamento, a gente consegue ver o desenvolvimento de cada uma delas e a gente busca entregar o nosso melhor para que elas se desenvolvam na sua plenitude. E o que é o nosso melhor? O nosso melhor é a nossa atenção, é o nosso amor, é o nosso cuidado, é a nossa vontade genuína de que eles e elas brilhem, se desenvolvam, se alimentem bem, durmam bem e recebam o nosso amor, o nosso afeto e também fortalecer as competências familiares, né? As famílias também recebem e fazem parte desse conjunto de atividades, né? Os 3 programas que a gente tem pela educação infantil, educação complementar e a educação comunitária formam essa grande obra de arte que a gente consegue ir transando todos os dias. A força e a motivação para ter chegado até aqui, para ter vontade de continuar seguindo por muito tempo, eu penso que vem de vários lugares, várias fontes de força e motivação. Primeiro, uma sede de transformação e de justiça social mesmo. Uma crença e uma fé de que as coisas podem ser diferentes e podem ser melhores para todas as pessoas, especialmente para todas as crianças. Que elas podem e devem ter, sim, oportunidades mais iguais, todas elas. Segundo, eu diria que cada história de crianças e adolescentes que a gente fica sabendo anos depois o que aconteceu com elas é uma dose de estímulo
que não tem tamanho. Como é o caso mais recente do João Vitor, o Érico e o Jonathan, que foram alunos do Terra Livre com 13, 14 anos de idade durante pouco tempo, durante só uns 2 anos e só uma vez por semana. E hoje eles são homens incríveis, íntegros, com uma clareza, uma assertividade, com uma formação superior, com uma alegria de viver. Eu participei do Terra Livre em 2 oficinas que a gente tinha lá, de inglês e o clube de leitura, né? Tinha ali por volta de 10, 12 anos e foi muito importante para mim, para o meu crescimento, para minha base, de mostrar um pouco o mundo, mostrar um pouco de possibilidade, de ver onde que a gente poderia chegar e fazer escolhas, né? Que muitas vezes por certas condições a gente não faz escolhas, a gente vai vivendo. No final de semana eu toco esse projeto de uma ferragista que eu abri com meus outros 2 irmãos. Durante a semana eu sou bancário, hoje trabalho numa instituição financeira, já tem 5 anos no banco de investimentos. Para mim o Terra Livre foi uma base que eu tive para o meu crescimento pessoal. Porque o curso de inglês, além de proporcionar o conhecimento do inglês, que está sendo importante agora, o clube de leitura também proporcionava uma cultura que eu teria mais dificuldade de ter acesso, que são várias obras de literatura que não é assim muito comum de se encontrar. Eu lembro também que eles conseguiram para a gente, para algumas pessoas, um curso de informática. Então, acho que tudo isso ajudou a fomentar um pouco da minha independência, da minha capacidade, da minha confiança. Na minha vida, a fronteira se expandiu para alguns lugares que eu nem percebi. E eles abriram as portas para mim. Teve um grupo de leitura e aí eu me interessei pelo inglês e comecei lá. Entrei na Universidade Federal, eu sou formado em Medicina Veterinária hoje, e surgiu a oportunidade de fazer o intercâmbio pelo Ciência Sem Fronteiras. E depois do curso de inglês do Terra Livre, eu não fiz nenhum outro curso de inglês. E eu fiz a prova, fui aprovado, e aí eu fui para os Estados Unidos estudar durante 1 ano e meio, com o inglês que eu fiz no Terra Livre. Motiva muito cada nova pessoa, voluntário, às vezes até representante de empresas parceiras, que escolhe o Terra Livre como intermediário para fazer o bem, praticar a virtude. Então a gente teve em 2005 a parceria com a escola Dowling nos Estados Unidos, e de lá para cá foram centenas de voluntários adolescentes norte-americanos que têm vindo no programa da Semana da Solidariedade, e esse sim é muito revigorante também. Nesses anos eu, em algum momento, por volta de 2007 ou 2008, para praticarem o que elas têm de melhor e a vontade delas de mudança, que também é a nossa. E todos os coordenadores que vieram depois do Jim, a Christy, o Eric, o Terry, que segue até hoje, resolveram assumir, pegar esse bastão para manter essa parceria tão impensada de uma escola no estado de Iowa, nos Estados Unidos, com uma instituição, uma associação sem fins lucrativos no coração do Brasil. My name is Terry Clark and I am a teacher at Dowling Catholic High School in Des Moines, Iowa. Most of our students, they know about volunteerism. They do it all the time. It's not something foreign to them. But this volunteering, this program is something that really impacts them deeply because there's just so much heart here. You know, everyone pours everything that they have into this place. From the directors, you know, to the teachers. I mean, for crying out loud, there's women that work in the kitchen, that volunteer in the kitchen, and volunteering for 2 or 3 years. They don't get paid a penny. They're here later than everyone else, preparing food the next day. And why? Because they see the heart of this organization, and it's beautiful. It's a beautiful thing. It's the heart that every organization should want to have. O voluntariado é um pilar fundamental na história do Terra Livre.
Desde os voluntários que ocuparam posições nas várias diretorias da instituição, nos conselhos da instituição nesses anos todos, e voluntários que às vezes não ocuparam e não ocupam uma posição, vamos dizer, formal, mas que estão na atividade, seja no dia a dia com as crianças, literalmente indo 1, 2, 3 vezes por semana no Terra Livre, muitas vezes, ou fazendo campanhas, ou mobilizando recursos, ou carregando doações de um lado para o outro. E tem voluntários assim que estão muito ativos há anos. Estamos aqui na sede da PCF, na nossa sede, no nosso depósito aqui do Adote a Arte. Estamos aqui com a Mônica, né, Mônica? Lá do Terra Livre. Kátia, da PCF, mais outro colaborador. Estamos aqui enchendo essa caminhonete aqui de cobertores, todos doados por vocês, queridos amigos, amigas. 87 cobertores. Vai levar também umas fraldas lá para o Terra Livre. Você que acredita em educação como instrumento de mudança, preste atenção na ONG Terra Livre. Vale a pena conhecer e ajudar. Vai tudo pra meninada, viu? Um abraço. Obrigado, Mônica. Obrigada. Dá uma emoção pensar na quantidade de pessoas que foram tocadas por essa vontade pura de compartilhar a igualdade, de enxergar o outro de fato como igual, de servir, de acreditar que todo mundo poderia e deveria ter acesso a tudo, né? a direitos que a gente chama de fundamentais e que estão longe de ser realidade, né? É se conseguir oferecer a pessoas que momentaneamente estão numa situação de dificuldade coisas que eu consigo oferecer para o meu filho. O mesmo professor que dava aula para o meu filho de capoeira num lugar caro, onde eu pagava caro para isso, a equipe dele e ele davam aula de capoeira aqui no Terra Livre. Ou seja, o que a gente conseguia oferecer para as crianças que nunca conseguiram pagar lugar caro era a mesma qualidade do que crianças que têm oportunidades melhores vivenciam. A senhora passa nesse? Vai, passa pra gente. Essa pega ela. Pode nesse. A equipe de trabalho é outro pilar absolutamente fundamental. As pessoas que escolhem trabalhar no terceiro setor são remuneradas para estarem lá 8 horas por dia, se entregando para as crianças, entregando os seus talentos, as suas habilidades, todas as suas competências adquiridas nas suas formações. É muito especial isso e elas são muito responsáveis por manter a instituição de pé e manter esse voo estável e sabendo para onde vai e como vai. O terceiro pilar, eu diria que são os parceiros. Eu sempre falo que as empresas são feitas de pessoas. Então, empresárias, empresários, diretores de instituições parceiras também no terceiro setor que escolhem o Terra Livre para praticar a sua solidariedade, a sua generosidade, confiam no Terra Livre, acompanham a prestação de contas e estão perto para dar apoio, muitas vezes para fazer críticas, o que é sempre muito bem-vindo porque são esses diálogos tão ricos que fazem a gente seguir se aprimorando e seguir falando a linguagem que precisa ser falada, né, de transparência, de prestação de contas, de clareza, para que a gente siga crescendo e siga beneficiando cada vez mais pessoas. Porque os voluntários, a equipe de trabalho, esses parceiros são completamente beneficiados também, né, por todas as atividades que o Terra Livre consegue realizar. Agora, tiveram pessoas muito chave nesse histórico, né? Eu diria que são verdadeiros visores de água, né? O Jim, quando decidiu trazer os voluntários americanos jovens para cá em 2005, ele foi um divisor de águas na minha visão na história do Terra Livre. A Kathy, a mesma coisa, uma voluntária americana que resolveu vir treinar a gente. Ela vinha aqui treinar a gente, as lideranças do Terra Livre, e veio durante alguns anos seguidos dos Estados Unidos como voluntária, uma grande admiradora do Terra Livre. Assim como empresários como o Antônio Lozzi, o Olavo de Castro, que também deram treinamento para a gente e nos ajudaram
a estruturar a organização de forma profissional, de forma a que a gente conseguisse criar as bases necessárias para o crescimento. Seria injusto aqui falar mais nomes, mas eu diria que essas são algumas das pessoas que foram verdadeiros visores de água na história do Terra Livre, na minha visão. As crianças e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade social, elas apenas estão nessa situação. Assim como as pessoas privilegiadas, os voluntários, os parceiros, que podem fazer alguma coisa para amenizar os desafios delas, também estão nessa situação de privilégio. E é muito bom ver que a gente não está tão distante quanto parece. É essa humanidade que eu falo, que se revela no encontro de duas pessoas que a princípio pareceriam distantes, mas que na linguagem universal do amor, da empatia e da alegria fica muito claro que não estamos tão distantes assim. O nosso trabalho, claro, é uma gota no oceano, mas eu acredito profundamente que o oceano seria um pouquinho menor sem a ONG Terra Livre. E eu tenho uma gratidão muito grande por todas as pessoas que confiam no trabalho da instituição. É realmente uma grande rede de confiança, tanto as famílias que deixam seus filhos lá para serem cuidados pela nossa equipe de trabalho diariamente, quanto os voluntários, os parceiros, a equipe de trabalho que confia nas diretrizes da instituição, nos valores da instituição. E essa rede de confiança, muito consolidada durante essa trajetória de 25 anos, ela me parece cada vez mais forte e cada vez mais poderosa. Parabéns pra você! Eu desejo que as novas gerações, os herdeiros do Terra Livre, cheguem com a mesma sede de transformação social, ou até mais do que eu e os demais cofundadores tínhamos há 25 anos atrás, para que possam seguir esse trabalho que evidencia o que tem de mais humano em nós, evidencia a nossa humanidade, que está além de qualquer cor de pele, raça, gênero, o tamanho da conta bancária, aquilo que a gente tem de mais igual, e que essas novas gerações consigam tocar esse trabalho, que o Terra Livre siga sendo um lugar para se praticar a paciência, a generosidade, a solidariedade, o amor e a compaixão. 2